Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Deus abençoe muito você nesse dia. Hoje é quinta-feira, estamos na terceira semana do Tempo Comum, dia 28 de janeiro de 2021. Nesse dia, a igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino. As duas formas são corretas de se dirigir a esse santo. São Tomás ou Santo Tomás. Presbítero e doutor da igreja. Uma nota sobre o santo de hoje. São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja, professor de teologia, filosofia e outras ciências nas principais universidades do mundo em seu tempo. Frei caridoso, estudioso dos livros sagrados, sucessor da importância teórica de São Paulo e Santo Agostinho. Assim era Tomás de Aquino, que não passou de um simples sacerdote. Muito se falou, se fala e se falará deste santo, cuja obra perdura atualíssima ao longo dos séculos. São dezenas de escritos, poesias, cânticos e hinos até hoje lidos, recitados e cantados por cristãos de todo o mundo. Tomás nasceu em 1225, século XIII, no castelo de Roccasecca, na Campania, da família feudal italiana dos condes de Aquino. Possuía laços de sangue com as famílias reais da Itália, França, Sicília e Alemanha, esta ligada à Casa de Aragão. Ingressou no mosteiro beneditino de Monte Cassino aos 5 anos de idade, dando início aos estudos que não pararia nunca mais. Depois frequentou a Universidade de Nápoles, mas quando decidiu entrar para a Ordem de São Domingos, encontrou forte resistência da família. Seus irmãos chegaram a trancá-lo num castelo por 1 ano, para tentar mantê-lo afastado dos conventos, mas sua mãe acabou por libertá-lo e finalmente Tomás pôde se entregar à religião. Tinha então 18 anos. Não sendo por acaso a sua escolha pela Ordem de São Domingos, que trabalha para unir ciência e fé em favor da humanidade. Este sempre foi o seu objetivo maior. Foi para a Colônia, em Paris, estudar com o grande santo e doutor da igreja, Alberto Magno. Por sua mansidão e silêncio, foi apelidado de boi mudo, por ser também gordo, contemplativo e muito devoto. Depois se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X, além do rei São Luís da França. Também lecionou em grandes universidades de Paris, Roma, Bolonha e Nápoles, e jamais se afastou da humildade de frei, da disciplina que cobrava tanto de si mesmo quanto dos outros e da caridade para com os pobres e doentes. Grande intelectual, vivia imerso nos estudos, chegando às vezes a perder a noção do tempo e do lugar onde estava. Sua norma de vida era oferecer aos outros os frutos da contemplação. Sábios e políticos tentaram muitas vezes homenageá-lo com títulos, honras e dignidades, mas Tomás sempre recusou. Escrevia e publicava obras importantíssimas, frutos de seus estudos solitários desfrutados na humildade de sua cela, aliás, seu local preferido. Seus escritos são um dos maiores monumentos de filosofia e teologia católica. Tomás de Aquino morreu muito jovem, sem completar os 49 anos de idade, no mosteiro de Fossa Nova, a caminho do Segundo Concílio de Lyon, em 7 de março de 1274, para o qual fora convocado pelo Papa Gregório X. Imediatamente, colégios e universidades lhe prestaram as mais honrosas homenagens. Suas obras, a principal, mais estudada e conhecida, a Suma Teológica, foram a causa de sua canonização em 1323. Disse sobre ele, nessa ocasião, o Papa João XXII. Ele fez tantos milagres quantas proposições teológicas escreveu. É padroeiro das escolas públicas, dos estudantes e professores. No dia 28 de janeiro de 1567, o Papa São Pio V lhe deu o título de doutor da Igreja e logo passou a ser chamado de doutor angélico pelos clérigos. Em toda sua obra filosófica e teológica tem primazia a inteligência, estudo e oração, sendo ainda a base dos estudos na maioria dos seminários. Para isso contou mais recentemente com um impulso dado pelo incentivo do Papa Leão XIII, que fez reflorescer
os estudos tomistas. A sua festa litúrgica é celebrada no dia 28 de janeiro ou no dia 7 de março. Seus restos mortais estão em Toulouse, na França, mas a relíquia de seu braço direito, com o qual escrevia, se encontra em Roma. Oremos, ó Deus, que tornaste Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada. Dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos às leituras para esse dia de hoje. Primeira leitura, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 ao 25. Cheios de fé, afirmemos a nossa esperança, sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade. Com o salmista rezaremos juntos o Salmo 23. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Evangelho, Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Escutemos atentamente. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Então nós temos hoje esta liturgia, Jesus falando da necessidade de que a nossa luz brilhe para o mundo. Há uma coisa muito distinta aqui daquela censura que o próprio Jesus faz quanto à questão da prática da caridade. Quando ele fala, olha que a sua mão direita, a esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, ou vice-versa, enfim. Não toque trombeta diante de si quando fizer uma caridade. Aquilo ali é exibicionismo, é querer se mostrar e ser reconhecido por uma caridade, uma pseudo-caridade, falsa caridade. Quando Jesus está falando aqui para nós que a nossa luz brilhe, não é para esconder debaixo de um caixote, nem é ser uma lâmpada para escondê-la debaixo de um caixote, numa cama, mas coloca no candeeiro ou coloca no lugar mais alto da casa para que ela possa iluminar aquela casa. Então, Jesus está sendo muito claro na questão do testemunho. Nós precisamos dar testemunho da fé que nós temos. E isso não é se mostrar, isso não é exibicionismo. É fazer com que Jesus se torne conhecido através da nossa prática sincera, da nossa devoção verdadeira. Fazer com que o nome de Jesus seja reconhecido e ele seja adorado e glorificado através do nosso testemunho. É por isso que nós devemos ser luz para os povos no mundo inteiro. Não podemos fugir dessa nossa responsabilidade. Também, uma outra coisa é abordada aqui, na segunda parte desse texto do Evangelho, sobre a questão do julgar o outro, que Jesus orienta. E o problema de a gente julgar os outros é que, para nós somos muito complacentes. Quando é conosco, a gente, dá muita justificativa para as nossas quedas, nossas misérias. A gente consegue se justificar muito facilmente quando é com a gente. Quando é com outra, a nossa rigidez é um pouco maior, um pouco mais exigente. Então não julgueis, porque com a mesma medida com que julgares, sereis julgados. O que a gente aprende com isso é que quando a gente julga o nosso irmão, a gente está tomando o lugar de Deus, que é o único juiz. E aí, se eu tomo o lugar de Deus, eu finjo ser Deus e vou agir para com o irmão segundo os meus critérios. Aí vai ser sempre difícil a relação, porque as minhas coisas eu perdoo, eu sou complacente, mas com os irmãos sou exigente. Então, você quer ser amado? Ame também. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser compreendido? Seja compreensivo também com os irmãos. A medida é a mesma que a gente usar. Deus abençoe, nos evite o mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.